Nós somos o Keyboard Not Found. Nosso trabalho é o BigQuery Geotab Intersection Congestion. Esses são os tópicos que nós vamos falar, iniciando então pelo objetivo. O contexto desse projeto são dados que foram coletados de veículos comerciais em 4 cidades dos Estados Unidos: Atlanta, Boston, Chicago e Filadélfia. O objetivo desse trabalho é que a gente possa prever, a partir desses dados, o tempo de espera total e a distância até a primeira parada em determinados cruzamentos dessa cidade, e a métrica que a gente tem de trabalho é a RMSE. Iniciando a parte de análise de dados, a primeira coisa que a gente olha é a distribuição dos dados no conjunto de treinamento, e a gente vê que é bem desbalanceado em relação a Filadélfia, que contém 46% dos registros, enquanto as outras cidades estão mais ou menos equilibradas. Esses são os atributos que a gente tem no conjunto, no dataset. Nós temos um índice que é o ID da intersecção, o ID do cruzamento, temos alguns campos numéricos, latitude, longitude, a hora, se é um fim de semana ou não, e o mês, e algumas strings, a rua de entrada e saída e a direção de entrada e saída também. O path é um conjunto desses outros 4 atributos e a cidade. Nessa tabela, esses atributos que estão com azul são os atributos que foram utilizados no nosso baseline. E aqui embaixo a gente tem os atributos que a gente deve prever efetivamente. Além disso, a gente fez one hot encoding para todos os campos que são texto. Então, entry, exit, heading, cidade e o path, o caminho, que foram os atributos que a gente escolheu para utilizar no nosso baseline também. Nós vamos agora fazer uma exploração um pouco mais detalhada de Infovis com o Tableau. Nós construímos essa visualização através do Tableau para ter uma visão mais detalhada dos dados que a gente tem. Então, à esquerda a gente tem um mapa de cada cidade com os pontos de intersecção, e o tamanho de cada bolinha é o número relacionado ao número de registros que a gente tem para aquela intersecção. Então, a gente pode ver que aqui em Atlanta nós temos 5 intersecções que são mais movimentadas, possivelmente são as que têm o maior tempo de parada. Aqui do lado direito a gente tem algumas médias dos tempos de parada já distribuído nos percentis também, que são coisas que a gente gostaria de prever. E aqui embaixo, nesse gráfico, a gente vê uma distribuição por hora dos meses. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem dados aqui de 7 meses, de junho a dezembro. Tem alguma informação do começo do ano também, do mês de janeiro, mas é bastante pequeno o número desses registros. E aí a distribuição dentro das faixas de horário. Aqui embaixo a gente tem também essa faixa de cores que está representando isso. E aqui para Atlanta a gente vê que o maior movimento se encontra no início até o final da tarde. Esse é um comportamento muito parecido com a de Filadélfia, que a gente vai mostrar aqui agora, que tem uma concentração bastante grande também, mais para o final da tarde de movimento. Algumas intersecções aqui também bastante movimentadas, mas quando a gente olha Boston e Chicago, o comportamento já é diferente. A gente vê que a maior incidência de registros está mais na faixa da manhã, e a distribuição desses registros é um pouco diferente também. Isso com certeza vai impactar na forma como a gente vai trabalhar. Por fim, Chicago, só para a gente mostrar a visualização, é um pouco mais parecido com a de Boston também, onde a maior parte dos valores está aqui dentro da faixa da manhã. O nosso modelo baseline é um regressor linear simples. Para esse regressor a gente utilizou as próprias features que estão no dataset do Kaggle, e o nosso target é o P80 para a distância e para o tempo. Distância aqui é em metros e o tempo em segundos. As métricas que a gente extraiu foram a RMSE e a MAI, para a gente ter um pouco mais de interpretabilidade em cima desses dados. Depois desse primeiro passo, a gente separou o dataset entre as cidades, e aí rodou novamente esse regressor linear, e aqui a gente tem uma comparação. Então, basicamente, a gente tem resultados piores para Atlanta nesse novo cenário, resultados um pouco melhores para Boston e Chicago, e em Filadélfia a gente teve um tempo um pouco melhor, mas distância um pouco pior. Isso muito provavelmente por conta da situação que a gente tem observado lá na visualização da informação.
Então, o que a gente espera fazer daqui para frente é Feature Engineering, para a gente extrair um pouco mais de dados que podem ir para o nosso modelo e nos auxiliar a reduzir essas métricas aqui. Por fim, a gente chega agora nos nossos novos modelos. A primeira parte que a gente trata é a Feature Engineering. Então, a partir dos que a gente tinha no dataset inicial, a gente construiu novas features que poderiam auxiliar a gente nesses modelos mais sofisticados. Em particular, a gente tem aqui a direção, que é a relação entre entrada e saída de um determinado veículo, o tipo de via, se é uma rua, se é uma avenida, o período do dia, então a gente está agrupando os tempos de acordo com períodos, isso vai ajudar para calcular a hora do rush, por exemplo. A estação do ano, temperatura média, quantidade média de chuva e quantidade média de neve. Lembrando que a gente está aqui no segundo semestre, então basicamente outono e inverno no hemisfério norte. Quantidade média de luz, distância do centro da cidade, aqui a gente usou o Riverside para calcular isso, e a saída em direção ao centro da cidade. Todos esses atributos devem ajudar a gente na hora de fazer um modelo mais sofisticado. E por fim a gente chega na última parte do nosso trabalho, a gente criou um modelo de redes neurais. A nossa arquitetura basicamente tem 6 camadas densas, utiliza dropout e ativação linear. Nesse modelo a gente utiliza as features que a gente criou no processo de Feature Engineering, então elas estão dentro do nosso dataset para o treino, para validação, e depois no teste a gente faz o mesmo processo. Esse modelo também ele recebe as features no tamanho das features e devolve o tamanho dos targets já que a gente precisa. Não houve uma separação nesse modelo por conta do Feature Engineering que a gente fez. E quando nós rodamos os modelos, nós trazemos os dados para cá. Aqui a nossa comparação é com os baselines, então à esquerda a gente tem os resultados de baseline, à direita o modelo de Neural Network. Os valores ficaram muito próximos, na verdade, do baseline que a gente tinha. O que está em verde aqui foi uma melhora em relação ao segundo baseline, o baseline que a gente fez por cidade, mas ele ainda é um pouco inferior ao nosso primeiro baseline com regressor linear. E esse modelo a gente também submeteu no Kaggle. Aqui a gente tem o resultado dele. Ficamos com o resultado final de 81,25. Não foi um resultado particularmente bom, mas considerando a RMSE, o último valor aqui, a gente ficou num valor intermediário. Os piores valores estavam na casa de 120, 130 e os melhores na casa de 60. Então é um valor aceitável para esse projeto.